pandemia da Covid-19, a elevação do preço global das commodities, bem primários com cotação internacional e a crise hídrica foram responsáveis pela inflação estourar o teto da meta, justificou ontem o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Por determinação legal, ele enviou uma carta ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e ao Conselho Monetário Nacional, CMN, justificando a inflação oficial de 10,06% em 2021, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. No ano passado, esse índice atingiu quase o dobro do teto fixado pelo CMN. A meta de inflação oficial para o ano passado estava em 3,75%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. O índice, portanto, podia variar de 2,25 a 5,25. Essa foi a sexta vez desde a criação do sistema atual de inflação em que um presidente do Banco Central teve que justificar o descumprimento de meta. O presidente Jair Bolsonaro voltou a culpar as medidas restritivas contra a pandemia pelo aumento da inflação. Vamos lá. Abre aspas para o presidente. Agora temos problema, inflação. Está todo mundo com esse problema. Você lembra que do fica em casa, a economia a gente vê depois? Estamos vendo a economia. O cara ficou em casa, apoiou e agora quer me culpar pela inflação. Fecha aspas para o presidente. Vou começar com o Kim Rafael. Tem razão, presidente, nesse sentido? Em partes tem, porque eu acho que não é só a questão da pandemia em si, né? Eu acho que teve muito também pelos conflitos entre os poderes da República, que nós vimos no ano de 2021, que foram muito tensos, né? Muito tensos. Nós vimos as rupturas que houveram e, claro, violando aí, né, a harmonização entre eles, né, a independência entre eles. Era mais independente do que harmônicos. Então, eu acho que houve muitas rupturas, o STF ali representando o Poder Judiciário, né? O TSE, por último, ali também se manifestou sendo praticamente um partido político, né? Um grupo militante, né? Que deveria servir a população, mas é ao contrário do que eles pensam, né? Também ali tivemos o Congresso Nacional, o Legislativo em si, né? Através daquela CPI. Então toda essa ruptura, tudo isso vai mover o mercado, né? Se um Twitter, né, da pessoa mais rica do mundo, um tweet faz ter uma queda aí de 50 bilhões de dólares, então imagina só o que os poderes da República se galfinhando, né, que nem diz o outro, entre eles. Passa agora para o Luiz Neto. Ô, Vitor, tem vários aspectos, né? Acredito que o Fique em Casa tenha sido um dos principais aspectos aí que levaram, sim, a inflação, mas não só isso. O fechamento de empresas, nós tivemos inúmeras empresas que fecharam por todo o Brasil, pequenos negócios também, o comércio, o varejista local, várias empresas fecharam. Só ver a quantidade de CNPJs que foram baixados aí nesse período. Mas também tem outros aspectos que chamam a atenção e a gente tem que considerar, o Kim citou alguns deles, mas o que a gente espera de tudo isso, Vitor, é que o governo tome atitudes que de fato resolvam essas questões, resolvam a vida das pessoas. Se a gente está com essa inflação, o Paulo Guedes tem que buscar soluções aí para que ela tenha uma redução significativa, né? A gente ainda está enfrentando a pandemia e quando nós teremos o resultado aí do trabalho do Ministério da Economia? Qual vai ser o resultado de tudo isso? Então, eles têm que buscar alternativas para que esse número reduza de forma significativa e devolva o poder de compra para as pessoas. Pamela. Vitor, eu acho que o Fique em Casa teve culpa, sim, nessa questão da inflação, mas a gente precisa reconhecer que é além disso, né? A gente está vendo que, mundialmente falando, todos os países estão passando por isso. Porque uma vez que você está com uma pandemia, que você tem que isolar as pessoas em casa, você tem uma diminuição na produção, né? A gente sabe que, por exemplo, na China, muitos navios cargueiros que trazem insumos, matérias-primas para o Brasil, eles foram impedidos de sair dos portos. E isso gerou desabastecimento gera aumento de preços. Então, por mais que, digamos que no Brasil a gente ainda não tivesse o Fique em Casa, que lembrando que tinha até uma frase que na época eu me lembro muito do pessoal que defendia, dizia assim, fique em casa, porque a economia a gente recupera, as vidas não. E é verdade,
né? A gente não recupera as vidas, a gente pode recuperar a economia, mas a gente precisa reconhecer isso, entender isso, que a gente está numa fase de recuperação. E a pandemia não acabou, né? Essa Ômicron está aí provando isso. Tem alguns países, infelizmente, já decretando lockdowns, né? Que a gente sabe, como a Inglaterra, por exemplo, enfim. Então, isso tudo vai demorar para a gente se recuperar, né? É como uma guerra, é como uma gripe espanhola, não dá para passar por isso ileso. Então, acho que tudo isso tem que ser analisado e reconhecido para que a gente chegue num ponto de união para sair dessa, né? Parar de procurar culpados o tempo todo. Vamos procurar sair dessa crise de forma adulta, madura, porque ficar chutando um governo que está atravessando uma pandemia como essa, acho que nos últimos 100 anos no mundo não teve, é chover no molhado e não ajuda em nada.